professora Julie de Matemática, essa é a nossa aula de número 93. Hoje a gente vai dar início ao estudo das razões trigonométricas, tá? Então essa é a primeira parte das nossas aulas sobre razões trigonométricas, temos aí algumas aulas para frente ainda sobre esse assunto. Então o objetivo de hoje vai ser aplicar a semelhança de triângulos para a obtenção das razões trigonométricas em um triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, certo? Então as razões trigonométricas que a gente vai estudar vão ser seno, cosseno e tangente, ok? Então, os materiais para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, para vocês fazerem as anotações e resolverem os exercícios depois. Então, o que seriam, as razões trigonométricas? Então, a trigonometria, ela é uma palavra de origem grega que significa medida dos triângulos. Então, a trigonometria ela surgiu há muito tempo, com o objetivo de ajudar a resolver problemas práticos relacionados à astronomia e a navegação e a agrimensura, certo? Aqui na foto a gente tem o Hiparco de Niceia, que foi um astrônomo um astrônomo grego, que teria sido o primeiro a relacionar as medidas de comprimento dos lados do triângulo, no caso, com as medidas de abertura dos ângulos de um triângulo retângulo. Por esse motivo, ele é considerado o precursor aí da trigonometria, Atualmente, a trigonometria ela não se limita apenas em estudar os triângulos, Ela tem várias aplicações em diversos campos da engenharia, da aviação e da topografia também. Então, é um conteúdo muito importante para vocês aprenderem agora, Que vocês vão usar mais para frente, No ensino médio, vocês vão estudar ainda mais um pouco sobre ele, vão aprofundar um pouco mais esse conhecimento. E caso vocês busquem aí um curso superior, ele pode ser aplicado no que vocês forem estudar. Então, é um assunto muito importante e que tem várias aplicações que estão aparecendo no nosso dia a dia, no caso, Então, as razões trigonométricas, a gente vai estudar ali em trigonometria, a gente leva em consideração os ângulos agudos do triângulo retângulo e de acordo com o ângulo agudo considerado, os catetos recebem designações diferentes. Como assim? A gente já estudou sobre o triângulo retângulo, Se vocês se recordam, o triângulo retângulo vai ser aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, Esses dois ângulos aqui, eles são agudos e a gente vai relacionar eles com alguns valores e os seus catetos. Agora, lembram que a gente chama este aqui de hipotenusa? Hipotenusa, certo? A hipotenusa é aquele lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, E a gente chamava cada um destes aqui de catetos. Nós tínhamos um cateto e outro cateto, sem alguma designação específica. Mas agora, dependendo do ângulo que a gente for trabalhar, a gente pode trabalhar com esse ângulo aqui ou com esse aqui de baixo. Dependendo de qual ângulo que a gente for trabalhar, a gente vai ter uma nomenclatura diferente para cada um dos catetos, certo? Então, o cateto que tem o vértice do ângulo como uma de suas extremidades é o que a gente vai chamar de cateto adjacente ao ângulo. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com este ângulo aqui, certo? O cateto que tem uma das extremidades pertencentes ao ângulo, este cateto aqui, ele pertence ao ângulo, ele faz parte do ângulo, ele é um dos lados do ângulo. Esse cateto a gente vai chamar de cateto adjacente. Então, aqui vai ser o cateto adjacente, certo? Agora, o outro cateto que está completamente no lado oposto do meu ângulo, este cateto aqui, vai ser o meu cateto oposto. Observem, ele está oposto ao ângulo, ok? Mas isso vai depender do ângulo que eu estou trabalhando, não é? Se eu escolher trabalhar com esse ângulo aqui, deixa eu pegar outra cor para ficar destacado, gente? Aqui, o azul. Se eu escolher trabalhar com esse ângulo aqui, vão se inverter os nomes. O cateto que está adjacente ao meu ângulo vai ser esse aqui. Adjacente, certo? Agora, esse cateto faz parte do ângulo. E o cateto oposto vai ser esse daqui. Então, dependendo do ângulo que eu estou trabalhando, eu vou ter um nome diferente para cada um dos catetos. Tranquilo? Então, olha só aqui o exemplo que a gente tem neste triângulo aqui. No triângulo ABC ao lado, AB, ou seja, este daqui, é o cateto
adjacente ao ângulo cuja abertura mede alfa. Então, é o cateto adjacente a alfa. E BC é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, BC vai ser o cateto oposto. Mais ou menos o que a prof explicou aqui no quadro, né? Só mais algum reforcinho sobre essa nomenclatura. Agora, observando esse triângulo aqui, o triângulo LMN. MN é o cateto adjacente ao ângulo beta, certo? E LM vai ser o cateto oposto ao ângulo beta, certo? Não é difícil, gente, é bem fácil, é só você tem que visualizar, tá? Os dois vão ser catetos, como sempre foram, quando a gente trabalhou com triângulo retângulo, mas agora a gente vai ter um cateto oposto ao nosso ângulo e um cateto adjacente, ou seja, esse cateto vai fazer parte do meu ângulo. Esse cateto, ele é adjacente, ele é um dos lados do meu ângulo, ó. Então, para o vermelho, o cateto adjacente é esse. Para o azul, o cateto adjacente é este aqui. Então, depende de que ângulo que eu estou trabalhando. Tranquilo? Então, vamos iniciar o estudo da primeira das razões trigonométricas, né? Como a gente viu nos nossos objetivos, a gente tem 3 razões trigonométricas: seno, cosseno e tangente. A primeira delas é o seno. Então, nós vamos considerar agora primeiro o estudo do seno de um ângulo agudo. Então, considere a figura ao lado aqui que a gente tem. A gente tem aqui que os triângulos OAB, OAB, OCD, OCD, estão vendo? E OEF, 3 triângulos retângulos com o mesmo ângulo alfa aqui, né? Eles são semelhantes pelo caso AA. No caso, eles têm o mesmo ângulo alfa e todos eles também têm um ângulo de 90 graus, certo? Aí a gente tem o quê? Que como os triângulos OAB e OCD são semelhantes e os lados correspondentes são proporcionais, a gente consegue escrever a seguinte relação aqui. OA sobre OC, ó. OA sobre OC tem que ser igual a OB sobre OD, certo? E a gente também sabe que AB tem que ser igual a CD. AB sobre CD tem que ser igual a essas 3 razões. A gente já viu isso, né? Semelhança de triângulos. Eu sei que se eu relacionar os 3 lados dos meus triângulos, eles têm que ter a mesma razão, a razão de semelhança, por isso que eles serão semelhantes. Então, dessa informação aqui, dessa nossa primeira relação, relacionando o primeiro triângulo com o segundo, a gente chega a essa parte importante aqui. OB sobre OD tem que ter a mesma razão que AB sobre CD, certo? Agora, observando o primeiro triângulo com o último lá, o EF, qual vai ser a nossa razão? A gente vai ter de novo que os lados correspondentes têm que ser proporcionais, então a gente vai ter OA sobre OE tem que ser igual a OB sobre OF, mesma coisa, AB sobre EF tem que também ser igual, ter a mesma razão. E aí a gente chega nessa outra informação aqui. OB sobre OF tem que ser igual a AB sobre EF, certo? Vocês conseguem enxergar aqui as duas proporções que a gente destacou. A gente consegue, né, destacar essas duas informações. E da propriedade fundamental das proporções, a gente consegue escrever o quê? A gente consegue, basicamente, seria trocar aqui de lugar, né? Eu vou trocar aqui, no caso, o OF pelo AB, ó. Vai ficar OF sobre EF e AB, OB sobre AB. No caso, ele fez ao contrário, né? Vamos fazer igual tá ali. Ele trocou os outros dois. Vamos trocar igual eles tinham feito. Então, OB sobre OF é igual a AB sobre EF. E aí, eles trocaram como, né? Eu posso fazer essa multiplicação cruzada, a gente já estudou sobre isso. Como se eu trocasse de lugar. Aqui eu vou ficar com o OB, né? O OB que estava aqui vem pra cá. E o EF que estava aqui vem pra cá. Certo? Mesma coisa aqui. Eu consigo trocar de lugar, né? Esse OB com esse CD. Então, eu vou trocar de lugar os dois.
aqui eu vou ficar com CD e aqui eu vou ficar com... Opa, deixa a prof deixar colorido aqui para ficar igual. OB. Opa, eu cheguei numa coisa. O que a gente tem aqui? Esse aqui não é igual a esse, meu Deus? Ah, olha só. Então, a gente chega aqui, AB sobre AB é igual a CD sobre AD, que também é igual a EF sobre OF. E isso é o quê? É a medida do cateto oposto, né? Ao nosso ângulo, que era o que a gente tinha no nosso desenho, sobre a medida da nossa hipotenusa dentro do nosso triângulo. Então, há infinitos outros triângulos retângulos que têm como ângulo interno o ângulo alfa e que por isso também são semelhantes aos triângulos OAB, OCD e OEF. E assim, para todos esses triângulos retângulos, a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa vai ser constante, elas são iguais. A razão aqui estabelecida vai ser sempre a mesma, certo? Então, a gente chegou aqui, se eu tiver esses triângulos semelhantes com o mesmo ângulo ali, né? Se eles têm o mesmo ângulo, eles vão ser semelhantes. Então, esses triângulos semelhantes vão estabelecer uma razão de semelhança constante. E essa razão que é constante, a gente chama ela de seno do ângulo alfa. E a gente indica ela por seno de alfa, certo? Então, a gente escreve como seno do ângulo alfa ou seno de alfa, certo? Aqui, seno de alfa, certo? Ah, professora, mas o ângulo do meu triângulo não é alfa, é beta. Tudo bem, então vai ser seno de beta. Ele serve para qualquer um dos ângulos, tá, gente? A gente usa alfa para representar um ângulo qualquer, certo? Como a gente usa quando a gente faz lá a equação x para representar um número qualquer, aqui a gente usa alfa para representar um número qualquer. Como a gente já estudou anteriormente, a representação de ângulos é feita pelas letras gregas, por isso que a gente chama de alfa, ok? Então, o seno de um ângulo agudo, né, de um triângulo retângulo vai ser a razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Então, no caso, a gente escreve usualmente como cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? No caso, é os valores da medida ali, tá? Basicamente, essa aqui é a fórmula do seno de alfa. Isso para um triângulo retângulo, né? Meu triângulo retângulo com ângulo alfa aqui, tá? Então, o seno de alfa vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, ok? Para qualquer triângulo retângulo e qualquer ângulo, beleza? Então, vamos aplicar isso em alguns exemplos para a gente ver mais ou menos como que funciona? Então, olha só. No triângulo MNP, a gente vai calcular, então, o seno do ângulo interno P, que mede 25 graus. Observe o triângulo aqui, 25 graus. A medida da hipotenusa desse triângulo, que é aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, tem 7,1 centímetros. E o ângulo oposto ao meu ângulo, ó, o cateto oposto ao meu ângulo, ele tem 3 centímetros, certo? O cateto adjacente ao meu ângulo, ó, o cateto que faz parte do meu ângulo, eu não tenho a medida dele. Mas como ele pediu para eu calcular seno, de quem que eu preciso? Eu preciso justamente do cateto oposto, certo? Então, dependendo do cálculo que você for fazer, você vai precisar de algumas informações e às vezes não vai precisar de outras, certo? Então, no caso, o seno de 25 graus vai ser a medida do cateto oposto a P, cateto oposto, sobre a medida da hipotenusa, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa. A medida do lado oposto ali, do cateto oposto, perdão, é 3 centímetros e a medida da hipotenusa 7,1 centímetros. Sempre importante lembrar, quando a gente está trabalhando com triângulos ou medidas, a gente tem que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida, tá? Então, cuidado, se é centímetros, aqui também precisa ser centímetros, tá? Se fosse metros, você ia precisar fazer a transformação para chegar em centímetros, ok? Então, cuidado com esses detalhes, beleza? Mas a conta é só essa. Vou fazer 3 dividido por 7,1, que é uma operação simples, né? Divisão aí com vírgula, a gente já estudou isso também. Já tivemos revisão até sobre esse conteúdo. 3 dividido por 7,1 vai me dar aproximadamente 0,42, tá? A gente geralmente usa valor aproximado porque aqui vai ser uma divisão com vários números depois da vírgula. Então, a gente usa o sinal de aproximado, tá certo?
O sinal de aproximado é um igual com um tiozinho em cima, no caso aqui. Mais ou menos assim, certo? Então, esse é o sinal de aproximadamente. Então, o seno de 25 é aproximadamente 0,42. E é isso, gente. O cálculo é assim, bem simples. Então, é bem facinho, né? Aplicar essas razões trigonométricas. Lembrando que essa é só a primeira, né? Nós temos mais algumas aulas aí pra gente estudar as outras razões trigonométricas que a gente tem dentro do triângulo retângulo. Então, não esqueça de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na nossa próxima aula.